sentar, queridos. Glória a Deus. Como é bom sentir a presença do Espírito Santo de Deus, meu irmão. Momento muito maravilhoso, agradável. Você tem que estar na casa do Senhor com esse coração aberto para receber da unção do Espírito Santo, meu irmão. É Ele que nos fortalece. E a palavra e o louvor diz que Ele vai trazer consigo, né, a tua recompensa. Amém, querido? Nosso Deus é um Deus justo. Amém, irmão? É um Deus que cumpre com a tua palavra, irmãos. Tudo aquilo que você faz para a obra do Senhor não é em vão. A palavra do Senhor diz que Ele trará a sua recompensa. Imagina o que é a recompensa do Senhor. Imagina o que é, meu irmão. Que momento agradável. Então, graça e paz. Senti aqui a presença de Deus na minha vida. A gente tem que vir para a igreja com o coração aberto para receber de Deus, para deixar o Espírito Santo falar aos nossos corações. É Ele que te fortalece, que te sustenta, que te dá força, te capacita, né? E o momento de adoração, o ministério de louvor, tem se colocado à disposição de Deus. A gente sai daqui da escola bíblica, eles ficam ensaiando, alguns à tarde, outros outro dia, mas se doando. E quando a gente doa mesmo, com alegria, com prazer, a presença de Deus se manifesta através do louvor. O louvor traz a presença de Deus, irmão. Amém, querido? No teu coração aberto na igreja, coração voltado, você recebe de Deus a unção do Espírito Santo dele. Amém? O Deus e Espírito Santo está aqui nesse lugar. Oh, amém, querido? Deus e Espírito Santo está aqui nesse lugar. Glória a Deus. Você que está nos assistindo, graça e paz para você. Lembrando você que quer nos assistir à Escola Bíblica Dominical, tivemos hoje a parte 1 da nossa EBD. E se quiser assistir, está lá com a Evangélica Geração Profética no YouTube. Todas as mensagens, todos os ensinamentos, tudo que acontece aqui na igreja, pode ir lá na página. Também você que ainda não está na nossa página ainda, né? Vai lá, se inscreva lá na página lá, para que a gente possa ter um pouco mais assim de pessoas seguindo a geração profética, para que as mensagens possam chegar também ao seu coração, porque isso aqui, nós estamos ao vivo, é um meio também de evangelização, de pessoas que já têm uma certa idade, estão em casa. Eu, por exemplo, tenho as irmãs que estão agora assistindo a gente, né? Que às vezes não tem condições de ir num momento na igreja agora, e outras pessoas também, que eu recebo no meu WhatsApp, né? Eu não sei se o Antônio recebe lá alguma coisa, mas a gente recebe pessoas que estão nos assistindo. Amém, querido? E que quantos já foram atingidos pela palavra de Deus. Então isso aqui é muito importante. Você tem que orar com essa tecnologia que tem levado. Nós estamos aqui com essa quantidade de pessoas aqui na igreja, mas muitas são alcançadas. Quando a gente olha lá o retorno, é 400, 500 pessoas sendo alcançadas, irmãos, através desse ponto aqui, irmãos. Se você que é membro da igreja compartilhar, que alguns irmãos não compartilham para os cultos da igreja, mas se você compartilhar, vai chegar muito mais longe a mensagem do Evangelho para as pessoas. Então, se cada membro aqui compartilhar a mensagem, um momento de adoração, deve ficar um louvor desse aqui, traz cura, irmãos. Ou não traz, igreja? Atenção. Ou não traz? Traz cura, traz mover, traz renovação, traz até batismo com o Espírito Santo no momento de louvor aqui, irmãos, que é a presença de Deus. Eu senti a presença de Deus aqui. Porque quando eu venho para a igreja, eu fico no meu cantinho ali, eu não converso, eu não vou pegar água, eu não vou fazer nada. Eu fico ali recebendo de Deus para a minha vida. Porque a igreja é para receber de Deus. Amém? A igreja é para receber de Deus. Se a gente quiser conversar, a gente liga para a pessoa e fala: amanhã eu posso ir na tua casa bater um papo, conversar. Né? Aí vai lá, marca dentro de casa. Mas igreja é lugar para adorar a Deus e exaltar o nome do Senhor. Amém? Mas também eu quero orar. Eu já fiz isso na parte da manhã. Nosso querido irmão Celso, a irmãzinha dele, aprove Deus levá-lo, porque Ele é soberano, Ele sabe de todas as coisas. A gente ora, a gente pede a Deus, mas a resposta final é do Senhor. Ele é soberano. Amém, irmãos? Ele é soberano.
Apenas foi na nossa frente, todos nós, como eu falo, todos nós vamos ter que partir dessa terra, porque tem que cumprir a Bíblia. A palavra do Senhor nos dá o direito de vida eterna. Para você ter vida eterna, você tem que sair dessa terra. Tem que cumprir primeiro o primeiro período, que é a morte física. Mas a gente sabe, eu já passei por isso, muitos aqui já passaram, que é aquela separação do filho, da pessoa física, né? Daquele amor, daquela ligação. Mas tem também o momento, justamente, que a própria Bíblia dá também o direito de você ter aquele momento do choro, enfim, mas sabedor que Deus sabe todas as coisas. Se o Senhor entende que uma pessoa vai ficar em uma cama sentindo dor e sofrimento, nesse corpo aqui, amém? Ele sabe todas as coisas. Ele é o nosso remédio para todos os nossos momentos. A prima também da diaconisa Rosana também partiu, nós oramos aqui. E na oração eu falei, Senhor, a minha oração é que o Senhor haja. Mas se for a tua vontade, prepare a casa dela e console o Espírito Santo de Deus. Eu fiz essa oração aqui. Aprove ao Senhor levá-la. Amém, queridos? Então nós queremos mais uma vez orar aqui nesse momento, para que o Espírito Santo do Senhor venha consolar todas as famílias enlutadas. Senhor, em nome de Jesus, diante desse mover, diante da tua presença, algumas pessoas ainda têm o coração um pouco endurecido aqui nesse lugar, porque o coração está sem alimento da tua palavra. E quando o coração está sem alimento da tua palavra, o anjo do Senhor pode descer da tua casa, mas as pessoas não conseguem sentir. Mas eu peço que agora amarre toda a obra do diabo agora, todo espírito oculto, tudo aquilo que não provém de ti aqui nesse lugar. Eu dou ordem agora, sai daqui agora. Sai desse lugar agora em nome de Jesus. Espírito oculto, se tiver que se apresentar aqui, se apresente para sair em nome de Jesus. Sai desse lugar em nome de Jesus. Corações fechados agora. Arranque agora, Pai, tudo aquilo que não provém desse coração agora. Porque o mover de Deus nesse louvor é impossível não sentir a tua presença. Em nome de Jesus. Mas eu oro agora para as famílias enlutadas agora. Que o teu Espírito Santo, que é o nosso consolador, venha estar com o Celso agora, com o nosso irmão, com a família da Vânia, enfim, com todos os familiares, família da Rosana, da diaconisa Rosana também, enfim, somente o teu Espírito Santo. Nós já vivemos isso, já passamos isso, e sabedor de que o Espírito Santo, naqueles momentos da minha vida, foi o Senhor que nos fortaleceu, que cuidou, nos sustentou, nos capacitou e nos consolou. Que esse Espírito Santo consolador recaia sobre a tua casa, a tua família, família agora do Celso, família Vincre, a família da Rosana, enfim, todos aqueles que estão vivendo um momento de dores, de sofrimento, de perdas agora, que o teu Espírito Santo venha consolar os corações. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor, porque derramou aqui nesse lugar a tua presença, o teu mover. Se tivesse coração mais aberto aqui, Deus falaria mais aqui nesse lugar através do louvor. Mas eu sei que tem gente aqui que recebeu a renovação, o avivamento, a restauração, através desse momento que foi expressado através do mover do teu Espírito Santo e através da adoração cantada nesse lugar. Nós te agradecemos, porque os louvores foram direcionados para ti, não foram direcionados para homens, não foram direcionados para ninguém, mas foi direcionado para ti. E quando o louvor é direcionado, é mensagem através de ti, o Senhor fala à igreja. Então nós queremos te agradecer por tudo, pela tua palavra que vai ser ministrada agora. Que esta palavra traga refrigério, fortalecimento para a nossa vida. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. E a igreja diga amém. Amém. Graças a Deus, pode sentar. Glória a Deus, queridos. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Abra a palavra do Senhor. Livro de Atos, capítulo 23. Atos, capítulo 23, versículo 11. Esse versículo 11 nós vamos usar para 3 pontos importantes da mensagem.
da ministração para a tua vida nessa noite, nós vamos usar nesse próprio versículo, tem a parte A, a parte B e a parte C. Eu gostaria, irmãos, que você desse toda a atenção ao Espírito Santo de Deus. Não, pastor, não. Dá atenção ao Espírito Santo de Deus, para que ele possa falar no teu coração. Eu não acredito que você saiu da tua casa. Alguns estão em casa nesse momento, mas eu não acredito que você saiu da tua casa para vir aqui para a casa do Senhor para não receber de Deus. Eu não acredito nisso. Eu, quando venho da minha casa para cá, eu venho com expectativa de Deus falar ao nosso coração. Quando você sair da sua casa para a casa do Senhor, venha com expectativa. Para o Senhor, eu estou numa expectativa hoje de receber de Deus para a minha vida. Amém? Amém? Então, Atos capítulo 23, no versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. E na noite seguinte, apresentou-se-lhe o Senhor e disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Glória a Deus. Vamos orar. Feche os olhos. Obrigado, meu Deus, pelo momento de adoração. Tua palavra diz: só procura que te adore em espírito e em verdade. O louvor quebra cadeias. Está na Bíblia. Quando Paulo e Silas começaram a cantar, houve um terremoto. Porque o louvor quebra cadeias. Cadeias foram quebradas aqui nessa noite através do louvor. Então, Pai, estou aqui prostrado diante de Ti. A minha vontade era que o Teu Espírito Santo atuasse aqui nesse lugar, a gente ficasse aqui até amanhã, só recebendo a Tua presença. Mas cada um tem as suas obrigatoriedades. Outros têm até o horário certo para ir embora da igreja. Mas eu peço que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades. Na verdade, toda palavra pregada, ela é a nossa necessidade. Mas que cada um de nós que estamos aqui, você que está do outro lado, possa receber a palavra e aplicá-la na tua vida. Porque a palavra, ela é a verdade. Eu me coloco aqui prostrado, como faço sempre. E que o Senhor possa usar-me agora através da tua santa, poderosa palavra. Eu oro assim, no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Bom, queridos, nós estamos aqui diante de um texto. Eu li um versículo. Eu não peguei todo o contexto. Mas aqui fala quando Paulo estava perante o Sinédrio. Começa lá no capítulo 22, lá no discurso de Paulo na sua defesa. Depois ele está lá perante o Sinédrio, e aí começa o capítulo 23, né? Enfim, Paulo vivendo aos olhos do conselho, etc, aquela coisa toda. É só você pegar todo o capítulo 23, eu vou me prender no versículo 11. E no versículo 11 eu vou tirar 3 partes, tópicos dessa palavra aqui, para a sua vida nessa noite e para a minha vida, né? Então, só no versículo 11 nós temos aqui que os versículos não tem parte A, parte B, parte C. Isso é coisa teológica, coisa dos pregadores, só para a gente dividir um pouco, entendeu? Até porque a própria palavra de Deus, ela não foi escrita em capítulos, né? Mas ela foi colocada em capítulos pelos homens para que nós tivéssemos um entendimento da palavra do Senhor, porque Deus dá essa sabedoria para os homens. Bom, nós estamos diante aqui de um grande personagem da Bíblia, que para mim é um dos maiores personagens, humanamente falando, que viveu, que sofreu, que foi perseguiu até então, quando ainda não era escolhido do Senhor, mas o Senhor, antes da fundação do mundo, já tinha um chamado para o apóstolo Paulo, porque Gálatas 2,15 diz que eu, Paulo, apóstolo, eu não fui até os homens, né, nem consultei carne nem sangue, mas eu sou apóstolo porque eu fui chamado antes da fundação do mundo. Então Paulo já tinha um propósito de Deus salvá-lo, já tinha um propósito de Deus
determinar aquilo que iria passar na vida dele. Agora olha para cá. Eu estava conversando com a diaconisa Isabela e disse que se nós entendêssemos os propósitos de Deus para a nossa vida, tudo aquilo que nós passarmos pelas dificuldades, obstáculos, nós entenderíamos de maneira diferente e não se prostraríamos diante dos obstáculos e da dificuldade. Porque o primeiro ponto que você tem que entender, e a aula de hoje na parte semana foi isso, é que nós fomos chamados para glorificar a Deus. É isso que a Bíblia fala. Eu disse de manhã que você não foi chamado de tanta gente na tua família, eu tenho não sei quanto na minha família, a minha árvore, não sei o quê, ela é... Então você não é mais bonitinho do que ninguém, nem melhor do que ninguém. Se Deus te chamou, Ele te chamou para você fazer a diferença. Foi para isso que Deus te chamou. Deus nos chamou para você fazer a diferença. Mas nós vivemos numa caminhada nesta terra. E todos os apóstolos, todos os patriarcas, eu gostaria muito que você pudesse entender a palavra de Deus para a tua vida nessa noite, porque nós estamos diante do altar de Deus, estamos diante da presença do Espírito Santo de Deus. É que se nós pudéssemos entender na nossa vida tudo aquilo que a gente vive na nossa caminhada e pudéssemos entender, há um propósito de Deus nisso tudo, eu acredito que as doenças emocionais iriam diminuir. Não precisava de coach para ensinar você, não precisava de grandes profissionais para fazer terapia. Eu parabenizo os profissionais, é muito importante tê-los, mas não precisaria se todos nós que fomos chamados por Deus, porque é um propósito de Deus no teu chamado, nós pudéssemos entender na nossa caminhada as circunstâncias da vida, das dores, do sofrimento, das perdas e etc. Nós, se entendêssemos que Deus tem um propósito, nós passaríamos e continuaríamos caminhando rumo à nossa conquista. Só que nós não paramos para isso. E não entendemos isso. A gente pensa que aquilo é para te parar. A gente pensa que aquilo é para te derrubar. A gente pensa que aquilo. Mas na verdade, aquilo você tem que passar, porque é uma recompensa de Deus para a nossa vida. E quando eu vejo esses homens, e Deus permitiu essas situações, esses relatos na Bíblia, porque nem tudo foi escrito na Bíblia, não existia motivo para ser, e o que foi escrito, tudo ele serve para a nossa edificação. E quando eu vejo esses homens que são homens igualmente você, dotados das paixões carnais, passam os mesmos momentos emocionais, como Elias, por exemplo, viveu, como Ezequiel e Jeremias também, mas homens que sabiam suportar a pressão da vida, porque eram homens que criam no propósito de Deus para a vida dele. Olha para cá, igreja, preste atenção na mensagem, pelo amor de Deus. Há um propósito de Deus na tua vida. Não, nem todos entenderam. Há um propósito de Deus na tua vida. Então, na nossa caminhada da vida, sempre é preciso parar um pouco para se fortalecermos. Existe momento na nossa vida, e você vai ver o apóstolo Paulo aqui, porque para mim, humanamente falando, esse homem me traz assim um fortalecimento, com pouca experiência que nós temos, porque nós não vamos chegar a esses homens, nem os patriarcas, que eram pessoas iguais a mim, a você, cada um de nós, porém, eram pessoas que tinham esperança, eram pessoas que tinham fé, como Abraão, por exemplo, que creu contra o quê? A esperança, que já não tinha mais, humanamente falando, pela tua idade,
ele não teria nem como mais acreditar que Deus iria cumprir a promessa na vida dele. Mas ele creu contra a esperança. Esses homens eram homens que tinham a presença de Deus na vida deles, e por esse motivo eles suportavam as circunstâncias contrárias que muitas vezes tentavam paralisá-los. Mas na nossa caminhada, em alguns momentos é preciso parar para se fortalecer. Mas para quê? Parar e se prostrar? Não. Se fortalecer e continuar ao destino que Deus tem para a tua vida. Existe um momento que você precisa dar uma parada, emocionalmente falando, começar a buscar a presença de Deus. Eu tenho feito isso para essa igreja aqui. O que vai ser em 2025? O que nós queremos que Deus realize aqui nesse lugar? Mas é para você se fortalecer e continuar rumo à tua caminhada. Não. Diga assim: eu vou seguir a minha caminhada. Agora, irmãos, eu vejo aqui nesse texto simples, mas muito objetivo, que parece que seria o último momento da vida do apóstolo Paulo, ou não é? No texto aqui parece que seria o último momento da vida de Paulo. Paulo estava vivendo um momento muito difícil. Paulo estava vivendo talvez o pior momento da vida dele, porque ele estava tendo uma perseguição contra o seu ministério, e aquela perseguição tornou tão forte que ele foi preso. A Bíblia fala que ele foi preso, e quando ele foi preso agora, parecia que era o último momento da vida do apóstolo Paulo. Irmãos, olha para cá, tem momento na nossa vida, eu não sei se você já pensou nisso, que você fala assim: agora é o último momento da minha vida. Talvez agora não há mais solução. Talvez agora tudo se fechou. Talvez agora seja o meu fim. Não há mais esperança. O tema da mensagem é: mantenha firme a tua esperança. E quando eu mantenho firme a minha esperança, eu vejo, mesmo nos obstáculos contrários da minha caminhada, da minha vida, que Deus ainda tem algo a ser realizado através da minha vida. Amém. Aleluia. Diga glórias a Deus. Glória a Deus. E ele pensou que ali seria o fim dele. Ele estava diante do sinédrio. A Bíblia fala aqui, Paulo perante o sinédrio, no capítulo 22, estou vendo todo o contexto. Ele estava para ser morto, queriam matá-lo. Ele não sabia mais como enfrentar aquele momento. Talvez você não sabe mais como enfrentar o momento da tua vida. E neste momento, pastora Sandra, Paulo estava sozinho em uma cela fria, escura, e que era uma fortaleza. Olha que teu irmão fala assim: Paulo estava sozinho. Querido, tem momento na nossa vida que parece que nós estamos sozinhos. Ou não é? Vamos ser sinceros. Abra teu coração para o Espírito Santo de Deus, porque se tu abrir o coração para Ele hoje, Ele vai te encher. Ele vai te encher. Aleluia. Então há momentos na nossa vida que parece que nós estamos sozinhos, que é o fim, que não tem mais, nós não temos mais, sabemos mais como enfrentar a dificuldade, a adversidade, as perseguições. E Paulo estava vivendo essa situação. Lembrando que, fala comigo assim: Paulo tinha e passava tudo aquilo que você passa. Ele tinha os desejos carnais. Ele era homem igual você. Ele era sujeito às mesmas paixões. Ele ficava doente. Ele tinha alegria, tinha tristeza. Era igual a gente. Mas ele tinha uma coisa: ele seguia uma esperança de que Deus iria levá-lo até ao destino final daquilo do qual Deus o chamou. Ninguém vai sair dessa terra antes de
de Deus completar a missão que Ele tem através da tua vida nessa terra. Nós fomos chamados por Deus com uma missão. É que você pensa diferente. Você pensa que tu foi chamado para consumir, para comprar, para gastar, para casar, ter filho e ponto final. Não. Nós fomos separados. Ele contou assim, separou. E Ele separou você para que você fosse diferente nessa terra. Para que através de você outras pessoas pudessem também conhecer esse Cristo poderoso e Salvador. Aos olhos humanos, Paulo estava refém, porque havia naquela época, como existe hoje, porque é negócio de política, irmão, não é de agora não. A política já está na Bíblia. E o que acontecia? Que eram interesses políticos. A verdade era essa. E ele vivia aquele momento, estava refém dos interesses políticos dos romanos e também dos judeus. Porque existiam os interesses políticos naquela época que ele estava vivendo entre romanos e entre os judeus. Mas soube se aproveitar disso usando a sua cidadania romana. O Espírito Santo capacitou. Sabe por que Deus deu essa capacidade? Está em Atos capítulo 22, no versículo 25 e 28, que ele tinha dupla cidadania, além de ser poliglota. E Deus deu a sabedoria de ele usar dessa cidadania. Sabe para quê? Porque Deus ainda tinha algo a realizar na vida de Paulo. Porque ainda não era o fim de Paulo, olha para o teu irmão, ainda não é o seu fim. A situação que você está vivendo não é o seu fim. Não é nem para te parar. Muito pelo contrário, é para você continuar rumo ao teu destino. Aquilo que Deus tem preparado. O propósito de Deus para a tua vida. Diga glórias a Deus. Inclusive, os próprios judeus que estavam ali divididos entre os romanos, tentaram até matar o próprio Paulo. Ele está ali, no versículo 10 do capítulo 23. Então, na verdade, queridos, Paulo sabia que sua vida não estava nas mãos dos homens. A gente vive cada situação, meu irmão. Aí é política, e é isso, e é aquilo. Aí os caras fazem tanta coisa com o político, daqui a pouco o político se divide na própria política. Mas Paulo sabia uma coisa, que ele não estava nas mãos dos homens. Olha para o teu irmão e diga, você não está nas mãos dos homens. Você não está nas mãos dos políticos. Fala, meu irmão, você está nas mãos de Deus. É nas mãos de Deus que nós estamos, meu irmão. E quando nós estamos na mão de Deus, ainda que pareça que é o fim, que não tem mais como voltar, que não tem mais como Deus agir, ainda que pareça que a situação não pode mudar, mas quando nós estamos na mão de Deus, Deus faz um milagre na nossa vida. Diga glórias a Deus. Deus faz um milagre na nossa vida. Paulo estava preparado para morrer, se possível fosse com Cristo. Até porque Filipenses capítulo 1, olha aqui, irmãos, vou pegar aqui para os irmãos, capítulo 1, Filipenses capítulo 1, versículo 21, Filipenses capítulo 1, versículo 21, quem está recebendo a palavra, diga glórias a Deus. Diz assim a palavra, porque para mim, o viver é Cristo. Diga comigo, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Olha a convicção, você leu, pedi para tu repetir, você repetiu, coisa séria. Sabe por que Paulo se expressava dessa maneira? Porque ele sabia que a vida dele não estava nas mãos dos homens. Quando você pensar que fechou a porta para você, que não tem mais como abrir, que não tem mais solução, coloque a tua vida nas mãos de Deus. Parecia que era o último momento da vida do apóstolo Paulo. A situação que ele estava vivendo parece que era o último momento. Nós vamos voltar aqui em Atos, irmãos, só para que eu estou me lembrando aqui, e a mente lembrou, eu tenho que ler.
Atos capítulo 23, veja, mas eu preciso aqui no capítulo 23, no versículo 10, rapidamente aqui. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirasse do meio deles e o levasse para a fortaleza. Aqui essa palavra na minha Bíblia está escrito aqui, soldadesca, significa um conjunto de soldados, uma tropa de soldados, guardando. Agora interessante, como Deus agiu aqui. Olha só, tem situação que acontece, tu fala, meu Deus, agora já era. Mas não era não, é Deus te guardando. Aí você olha aqui, isso aqui era a tropa de soldados. Foi de propósito Deus agir dessa maneira, porque senão ele ia morrer mesmo. Então tem situação que você olha assim, a porta se fechou. É o meu fim, já era para a minha vida. Alguém já pensou assim? Já era para a minha vida. É onde o espírito maligno entra na mente e leva a pessoa para o suicídio. Porque ele entende que tudo se fechou para ele e acabou. Ele tem um demônio hoje que está trabalhando nessa área de suicídio. Mas por isso eu comecei a mensagem, quando eu entender que eu fui chamado para Deus, para glorificá-lo aqui nessa terra, não só foi para conquistar, não foi só para consumir, nem para comprar, mas para fazer a diferença, você vai entender que é um propósito de Deus na tua vida. E esse propósito é uma caminhada, e nessa caminhada há os obstáculos, e que tudo aquilo já é um preparo para você chegar até lá. É só você lembrar de José, o sonhador José. Quem é sonhador aqui, diga glória a Deus. Mas ele viveu cada obstáculo, meu irmão. Mas havia um propósito de Deus determinado para a vida dele. E quando é um propósito de Deus determinado para a tua vida, olha para cá. Deus vai cumprir a palavra dele na tua vida. Então eu quero falar para você nessa noite. Reacenda a tua esperança em Deus. Tenha fé, meu irmão. O que tu está vivendo hoje não é para te parar, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É porque Deus te escolheu para chegar até lá. E quando você entender isso, você vai ter mais tranquilidade para viver. É difícil entender isso? Ou você pensa que é diferente desses homens aqui? Esses homens foram chamados para fazer diferença. Lembra lá quando está acontecendo tudo? Esses que vieram até nós alvoroçar o mundo, estão preocupados com eles, porque nós viemos para alvoroçar o mundo, para pregar a palavra, para libertar esse povo. Só que você não entende. Eu fui chamado por Deus, que eu sou mais bonitinho. E aí eu fui chamado por Deus para conquistar, para a tua vida melhor. Pega o Novo Testamento, se eles tiveram vida melhor. Eu duvido que tu vai ver. Eles sofreram por amor a Deus, mas conquistaram a coroa da vida. Porque Deus é fiel no louvor diz. Ele traz consigo as suas recompensas. Então, quando você pensar que tudo acabou para a tua vida, você vai lembrar dessa mensagem. E você vai entender, não, nessa caminhada, nessa trajetória, nesses obstáculos, os intempéries da vida, é permissão de Deus. Porque eu só vou chegar até lá quando eu tiver com amadurecimento espiritual. Uma criança, ela não tem capacidade para fazer caminhadas igual esses homens da Bíblia, igual cada um de nós. Ela tem, na verdade, os seus momentos didáticos, etc., das suas idades,
Assim também somos nós. Uma pessoa, criança espiritualmente falando, que tem muitos ainda, infelizmente, não querem crescer, não querem amadurecer. Enquanto você não amadurecer, você não vai entender o que Deus tem através da situação da tua vida para a tua própria vida. Mas quando você amadurecer, você vai entender. Meu Deus, eu estou vivendo isso, mas eu sei que lá na frente vem a minha recompensa. Diga glórias a Deus. Então o apóstolo Paulo aqui, ele entendia que ele estava na mão de Deus. E nesse momento Paulo pensava também que era o fim. Mas Jesus lhe apareceu novamente para fortalecê-lo. Jesus apareceu para ele, para fortalecê-lo. No capítulo 23, no versículo 11, o texto áureo da mensagem dessa noite, diz assim: na noite seguinte, apresentou-lhe o Senhor. O Senhor vai se apresentar a você hoje ainda, hein? Leva essa palavra, e ele vai dar uma palavra para você, e ele deu uma palavra para o apóstolo Paulo, e diz: Paulo, tenha coragem, Paulo, tenha ânimo. E ele diz: porque como de mim testificaste em Jerusalém, importa que testifique também em Roma. E era para Roma que Paulo estava indo, para testificar de Cristo. Irmãos, se você está indo para um determinado lugar, que é propósito de Deus para a tua vida, nada vai poder te paralisar. Mas o Senhor viu Paulo, porque nós somos humanos. Paulo, humanamente falando, tinha suas fragilidades também. Ele falou quando ele, em alguns momentos que ele queria ser forte, ele era fraco, enfim. Mas ele diz também: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O alvo de Paulo sempre foi Deus. Quando o nosso alvo é Deus, nada pode te paralisar. Nós estamos nas mãos de Deus. Diga para o teu irmão: você está nas mãos de Deus. O Senhor Jesus apareceu para Paulo para fortalecer. O Espírito Santo está aqui nessa noite para te fortalecer. Oh, meu irmão, como eu queria que tu sentisse a presença dele. Como eu gostaria que você sentisse o poder dele na tua vida, meu irmão. Quando a gente está aqui pregando, a gente gostaria que a palavra entrasse na cachola, abrisse essa cachola sua e deixasse a palavra entrar. Porque senão, se tu não permitir isso, as doenças emocionais vão te matar. Porque a maioria está morrendo de doenças emocionais. E as doenças emocionais, elas trazem as doenças exteriores para o físico. É verdade, irmãos. Muitas pessoas não são curadas no seu interior. O trauma, ressentimento, falta de perdão, traz doenças. E ela é gerada lá no interior. Não é verdade? E ela depois vem para o exterior, o corpo físico. Você precisa entender isso para você depois não gastar dinheiro à toa aí com os grandes profissionais. Que a palavra de Deus te liberta de todas as coisas. Situações da minha vida que eu já vivi, eu já não tinha dinheiro, eu ia gastar dinheiro com profissionais. Mas eu sempre fui pela palavra. Eu sempre corri na palavra. Eu chego aqui todos os dias, eu venho para a igreja, ler a Bíblia, ler a palavra, me alimentar, me sustentar para a caminhada. Que um dia tem um fim, mas que tem a nossa recompensa também. Então, queridos, nesse momento aqui, o Senhor deu força para Paulo. Paulo, tenha ânimo. Paulo, eu tenho um propósito na tua vida. Está em Jerusalém, pregou lá e por esse motivo você caiu aí onde você está. Mas eu tenho um plano para a tua vida. Você vai ter que chegar até Roma.
Só que Paulo, humanamente falando, ele já tinha mais força para continuar. Tinha mais força para continuar. Ele pensava que era o filho dele. E quando você pensa que é o teu filho, Deus manda um anjo para você. Amém, igreja? Amém. Diz que o Senhor apareceu para Paulo. Estava sem esperança, o meu fim aqui já era, fechou tudo, acabou a minha vida, é o meu último dia, eu vou morrer aqui. Às vezes você fala, isso não dá mais, acabou, já era. Meus planos, meus projetos, o ano está acabando, não sei o que, sei lá, aquelas coisas todas. Aquelas doenças emocionais que carregam você essa vida. Quantos remédios estão sendo vendidos aí para essas doenças? São caros demais. Vale mais, muitos deles, do que o dízimo que você entrega na igreja. Porque o diabo tem feito essa obra. O diabo atingiu a igreja com as doenças emocionais. Querido, preste atenção na mensagem, por favor. O diabo tem lançado as doenças emocionais, porque ele sabe que uma pessoa com doenças emocionais, ela perde o vigor e a vontade de viver. Se perde a vontade de viver, perde a vontade de prosseguir, de caminhar, de rumo ao propósito que Deus tem na tua vida. Meu irmão, quando eu leio a Bíblia, mas você não crê na Bíblia. Se você cresce na Bíblia, você vivia diferente. Quando eu vejo Josué e Caleb, 40 anos de idade, Deus deu a promessa para eles. Irmãos, olha para cá. 40 anos. Quando é que a promessa se cumpriu? Vamos lá, igreja. Então, igreja, alguns não vão falar porque não lê Bíblia. Quem não lê Bíblia não vai saber. 45 anos depois, com 85 anos, sabe o que a Bíblia fala? E ele falou o seguinte, ó, eu estou tão forte, eu sou como um jovem, como no dia que o Senhor me deu a promessa, 45 anos depois. Meu irmão, vamos ser sinceros, a gente fala que lê Bíblia, que crê na Bíblia, mas a gente não crê. A gente não crê em nada de Bíblia. A gente só fala. Por que você não vai até ela quando você está necessitado? Você vai para onde? Vai procurar os homens. E os homens não podem fazer nada para você. Ainda mais na tecnologia que eles entram lá no sistema, está tudo preparado para ele falar para você. Mas a Bíblia também fala, não temas, porque eu estou contigo. Eu te ajudo. Com a testa da minha mão. A Bíblia é uma receita para a nossa vida. Deus permitiu as histórias, para que através das histórias você pudesse entender e fortalecer a tua vida. Desde que você entenda para que Deus te chamou. Para namorar, para casar, para ter filho, para ter os projetos, para conquistar, ótimo. Mas Ele te chamou para você ser diferente. A tua idade eu tive também. No maior momento da flor da idade, da juventude, Deus me chamou. E até o dia de hoje eu estou fortalecido pela presença dele na minha vida. Eu sempre falo, quando acontece as coisas na igreja, porque isso aí é ministério acontece mesmo, aqui vai acontecer no outro, enfim. Mas nada faz com que eu me prostre. Eu já disse do liquidificador. Eu coloco lá, ligo ele e tomo como uma vitamina. Porque eu sei aquilo que Deus tem na nossa vida. Quando você saber o que Deus tem para a tua vida, nada vai te paralisar. Agora imagine esse homem, 85 anos, eu sinto o vigor de um jovem de quando eu recebi a promessa. Agora, de 40 anos até 85, irmãos, o que eles passaram, hein? Você pensa que ser filho de Deus, Deus te chamou, é só para viver de perna pro alto, comendo pipoca e vendo televisão? Engana-se você. Sabe por que a gente passa muitas situações contrárias na nossa vida? Agora olha para cá. É porque nós estamos deixando de cumprir a palavra da nossa vida, o nosso chamado, o nosso ministério.
E aí Deus vai dando situações contrárias para ver se consegue fazer você andar e caminhar. São alertas. É pisca. Deus acende o sinal. E Ele mesmo que é soberano, Ele permite a situação para que você entenda que aquilo é para fazer você se movimentar. A verdade é essa. Deus não chamou discípulos para cruzar a perna, comer pipoca e ver televisão. Deus nos chamou para ser diferente. E se você não pode levar o evangelho, que muitos não podem, seja diferente na sua postura de quando viver situações contrárias, porque é um testemunho. Por isso que ele falou: Paulo, você testificaste em Jerusalém, mas você vai testificar, é testemunhar lá em Roma também. Paulo disse assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganhar. Olha para cá, gente. Alguns estão olhando para o relógio para ver se a hora já está se aproximando. Eu vou passar um pouco do horário hoje. Se você se aborrecer, não tem problema nenhum. Quando é o teu horário, quiser descer a escada, eu não vou me aborrecer. Deu o teu horário, porque tem gente que vai horário é 9 horas. Deu o teu horário, tiver que ir embora, não tem problema nenhum. Mas eu preciso de falar para você dessa mensagem. O Espírito Santo está aqui nesse lugar. E a minha pergunta nessa noite é: você está precisando de forças para continuar? Pergunta para o teu irmão isso. Que às vezes você não consegue conversar com ele, mas do outro lado. Mas pergunta a ele: você está precisando de força? Então, ninguém conversa com ninguém, ninguém fala sobre isso. Mas existem pessoas aqui que estão precisando de força para continuar. Quem está precisando de força para continuar, diga glórias a Deus. Versículo 11, está aqui. Primeiro versículo, 3 coisas importantes. Antes de eu fechar essa mensagem, eu vou falar para você. No mesmo versículo: e na noite seguinte, apresentando-lhe o Senhor, disse: Paulo, primeira coisa ele falou: tem o quê? Tem o quê? Bom ânimo. Agora, como de mim testificar em Jerusalém, assim pode que testifique também em Roma. Sabe que Jesus estava falando aqui também, ainda nesse versículo? Eu estou, Paulo, do teu lado. Você vai testificar de mim assim, como testificou em Jerusalém e em Roma, porque eu vou estar do teu lado. Aqui não é o teu fim, aqui não é o teu final. Tem uma caminhada para você, igreja. Tem uma caminhada para vocês ainda. Não é o fim, não é o fim, não é o fim. Jesus está ao teu lado. É isso que ele está falando para você nessa noite. No meio da noite, irmãos. No meio da noite, quando estava sozinho na escuridão, naquela úmida, lá no calabouço úmido, Paulo sozinho, ele sente uma presença diferente. Eu gostaria que quando você viesse para a igreja, você sentisse uma presença diferente. Porque alguns entram e saem do mesmo jeito. Não querem mais sentir a presença de Deus, sabe por quê? Porque a presença de Deus traz mudança na nossa vida, de postura, de atitude. E ninguém quer ter postura e nem atitude mais. Mas no meio da noite, quando Paulo já estava sozinho na escuridão, aquele calabouço frio, Paulo sente uma presença diferente. E aí eu volto aqui, já estou quase finalizando, em Filipenses, porque Filipenses é a carta, ele estava preso, e é a carta do amor. Em Filipenses, Paulo escreve, ele escreve isso aqui, no capítulo 2, do versículo 6 até o 8, ele diz assim, que sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Em versículo 8, e achado da forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte, diga comigo assim, de cruz. Paulo conhecia a história de Jesus.
Ele sabia o que Jesus viveu e passou, e morreu por causa de cada um de nós, e Paulo sabia disso. Em outras palavras, lá no versículo 8, na parte B, Jesus queria dizer assim: eu estou contigo o tempo todo, Paulo. Eu estou contigo também nesse calabouço. Eu estou contigo também nessa prisão. Ou seja, olha para cá, Deus está contigo nessa situação que você está vivendo. Porque você não consegue enxergar. Porque sabe quando é que você consegue enxergar que Deus está contigo, quando a tua vida está próspera, quando a tua vida está ótima, está legal, quando você compra alguma coisa, conquista, Deus está comigo. Mas Deus está contigo em todos os momentos da tua vida. Aleluia. E Paulo sabia disso. E Jesus queria dizer: Paulo, eu estou contigo o tempo todo. O tempo todo eu estou contigo, Paulo. Aí eu vim para o profeta Isaías, no capítulo 43, para você que está nos assistindo agora, no versículo 2, que diz assim a palavra do Senhor: quando passarem pelas águas, aleluia, diga glória a Deus, diga glória a Deus, igreja, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão, mas quando passarem pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O 3, porque eu sou o Senhor, teu Deus. Olha para o teu irmão e diga assim: você tem um Deus. Não, irmão, fala com ele, fala, você tem um Deus. Você tem um Deus que está contigo em todos os momentos da tua vida. E eu finalizo aqui a parte 3. Parte 3, no versículo 11. Está no versículo 11 também, irmãos, que você, quando lê, você não consegue destroçar os versículos de maneira que ele fala aos nossos corações. Mas no capítulo 23, eu já estou finalizando, no versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: na noite seguinte, apresentando-se, o Senhor disse: Paulo, tem ano, primeiro tem ano, porque como de mim testificasse em Jerusalém, também importa que testifique também em Roma. Então, já para a gente finalizar essa palavra aqui, Jesus fala com você. Fala para o teu irmão assim: Jesus fala com você. Na parte B do versículo, Jesus falou com ele e falou assim: Paulo, tenha bom. Não falou? Não falou? Agora, só para quem está atento à mensagem, coração aberto, o Senhor está falando contigo nessa noite. O Senhor está falando para você, meu amigo Celso, você que está do outro lado nos assistindo, demais irmãos aqui presentes, tenha força, tenha ânimo, tenha coragem, porque eu estou contigo nessa caminhada. Aleluia. Ele está contigo. Ele fala: tenha coragem. E quando ele fala isso, Paulo reconheceu aquela voz. Às vezes Deus fala, você não reconhece. Às vezes Deus está do teu lado e você não vê. E Deus está contigo, o Paráclito, lado a lado, o Espírito Santo sempre esteve com você em todos os momentos da tua vida. Só que você se prende ao quê? A situação que você está vivendo. A verdade é essa. Você olha para a situação, mas você deveria olhar para a situação e entender que o Senhor está nessa situação com você. Ô igreja, o Senhor está nesta situação com você, mas existe um momento que você vai precisar de coragem. E o Senhor apareceu para ele e fala: Paulo, tenha coragem. Então Paulo reconhece aquela voz, porque a voz de Deus é uma voz firme, é uma voz suave. E sabe o que eu vejo aqui, Tiago, obreiro? Que ali é uma ordem para ter coragem. Ordem. Foi uma ordem dele. Foi imperativa. Paulo, tenha coragem. A ordem de Deus para a tua vida, ele não está mandando não, ele não está pedindo não, Deus não pede, Deus manda, Deus dá ordem, e a ordem dele para você nessa noite é: tenha coragem. Olha para o teu irmão e diga assim: tenha coragem.
tenha coragem para caminhar. E o que estava acontecendo aqui, versículo 11, parte C, Deus completa e garante que Paulo iria continuar. Sabe quando ele garante? É porque ele fala que olha para cá. Ele fala que eu já sei que são 9 horas e 3 minutos. Antônio, desliga aquele relógio para mim, faz favor, pode ligar, beleza? Pode ligar, desliga ali. Isso, obrigado. Paulo falou assim, no versículo 11, Jesus queria dizer, eu garanto que você vai continuar. Entendeu? Eu garanto que você vai continuar. Quando é que ele falou isso? Porque assim como você testificou de mim em Jerusalém, você vai testificar de mim, pastor Carlos, brincadeira, também lá em Roma. Então quando ele falou assim, o diácono Elcio, ele estava falando, Paulo, aqui não é o teu filho, você ainda vai continuar. Porque como é que ele fala naquela situação que o homem estava vivendo, fala assim, como tu testificaste de mim em Jerusalém, por esse motivo você está aqui, você vai testificar de mim também em Roma. Porque para lá era o chamado que Deus tinha para Paulo chegar. E aonde é para você chegar, nada vai poder te paralisar. Amém, igreja? Amém. Só que você tem que ter essa sensibilidade espiritual de entender isso. Porque se tu não tiver, tu pensa que é para te matar, para te parar, para te sofrer doenças emocionais, psicológicas. Eu tenho que procurar um psiquiatra. Quando você entender diferente, e ouvir a voz de Deus, você, opa, essa situação não é para parar não. Talvez seja para me pegar uma experiência maior, uma maturidade. Porque para onde eu vou chegar, eu tenho que chegar mais forte. Amém, igreja? Amém. Então, finalizo aqui dizendo, o coração de Paulo, naquele momento, deve ter enchido num instante, como um balão de ar, que estava quase vazio, mas ele sentiu o sopro na alma dele, do Espírito Santo de Deus, e naquele momento, ele se recompôs. Eu creio que ele, aqui não falou, mas ele lembrou de Neemias, capítulo 8, versículo 10, lá na parte final do versículo. A alegria do Senhor, a nossa força é. Fala para o teu irmão, alegria do Senhor. Mais alto, diga alegria do Senhor. A nossa força é. E sabe o que aconteceu? Paulo estava em Jerusalém, tinha acabado de dar o testemunho da sua conversão, e por esse motivo ele foi preso. Ele disse, importa que também o faças em Roma. E aí isso acontece aqui, eu vou pular alguma coisa aqui, porque eu creio que Deus já falou no teu coração, mas eu preciso só dessa parte aqui. Sabe o que aconteceu? Na caminhada até Roma, só para finalizar, houve ainda uma coisa para tentar para Paulo, o naufrágio. Irmão, veio lá, Deus falou, mandou caminhar, deu tudo, aí você vai todo feliz. Foi Deus, me tirou daquela situação, agora eu estou alegre, estou feliz. Mas agora o naufrágio, outro obstáculo. Meu Deus, não é assim, irmãos? Aí você olha, meu Deus, tudo de novo. Quem já pensou assim, tudo de novo? Está valendo mais 10 minutos para você hoje? Está valendo? Está valendo? Tudo de novo. Tá vendo? Meu Deus, tudo de novo. Veio o naufrágio, mas Paulo sobreviveu. Aleluia. E Paulo sobrevive o naufrágio, e eu concluo essa mensagem dizendo, finalmente Paulo chegou a Roma, aonde era o propósito de Deus para a vida dele. Fica de pé agora, queridos. Fica de pé agora. Eu vou fazer uma ministração aqui sem ninguém conversar agora. Instrumento, toca um instrumento aqui, deixa o instrumento aí. O ministério de louvor pode até tocar os instrumentos. Fecha os olhos agora. Jesus tem um plano de paz para a tua vida. Jeremias 29:11.
que diz Jeremias 29:11? Eu que sei o pensamento que tenho ao vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para te dar o fim que você espera. Há um propósito de Deus para a tua vida. Receba essa palavra na tua vida, meu. Há um propósito de Deus para a tua vida. Então conclui dizendo o seguinte: quando você achar que a caminhada está difícil e essa caminhada te levar ao desânimo, lembre-se que Jesus está ao teu lado. Não desanime. Deus está contigo e Ele vai te ajudar você chegar até o fim determinado que Ele tem para a tua vida. Receba esta palavra. Receba esta palavra. Vamos adorar a Deus. Aplaude o Senhor Jesus. Eis que estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Santo Deus poderoso, o que passou. Adora Ele. Apaga a luz, por gentileza. Adora Ele agora. Não temerei o que virá. Minha esperança está em Deus. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi. Receba essa palavra, olha só para você. Logo aos seus pés, Aleluia. ajuda-me, Senhor. Diga isso, ajuda-me, Senhor. Eu confio em Ti. Nada poderá me afastar de Ti. Tu és a minha força. Eu apoio nada poderá me afastar de Ti. Todo tempo se deixar cheio. Eu Exalte a Ele, igreja. Há um derramado do Espírito Santo nele aqui nesse lugar. Glória a Deus. eu não vou mais Eu não vou parar. voltar atrás. Eu vou voltar atrás. Diga isso. Passou, Derrame-se diante do Espírito Santo. Eu não temerei. o que virá. Oh, meu Deus. Minha esperança Amém, igreja. em Deus. Cada lágrima que chorei, cada sonho Eis que chorei no terrestre de todas as lágrimas. logo aos seus Chorará, chega de logo aos
agora, pode ligar o relógio. Enquanto você vai ofertar, dizimar na casa do Senhor. Mas irmão, eu quero que você leve para casa essa mensagem do teu coração. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Há um propósito de Deus na tua vida. Traga aqui teu dízimo, traga a tua oferta. Juliano, vem para cá. Aquele aniversário dia 25. Tem outra pessoa? Já oramos com outra pessoa? Acho que já oramos para o aniversariante do mês de setembro. Aqui está Juliano, que tem aniversário dia 25. Levanta a mão aqui. Vem, filho, coloca aqui, não, tá? Beijo no envelope, filho. Beijo. Beijo no envelope. Isso, beijo. Isso. Vamos orar aqui. Senhor, aqui está a tua filha. Dia 25 de setembro, o Senhor abençoou por mais um ano de vida. Muito obrigado por esta vida. Eu declaro a palavra do Senhor que diz da Vera a um bom futuro. E não será frustrada a tua esperança. Muito obrigado, Senhor, pela vida da tua filha que tem colaborado com esse ministério desde criança. Toda a idade dela aqui está conosco na dança. E eu sei que Deus ainda tem um chamado maior para a vida dela nesse ministério. Muito obrigado. Livra das doenças, das enfermidades. Praga alguma entrará na sua tenda. Sonhe com Deus, sonho de Deus. Projete, mas nunca esqueça de permitir que Ele esteja na frente da sua caminhada. Porque tendo o Senhor Jesus na nossa caminhada, certamente nós chegaremos até lá, mesmo que venhamos naufrágios na nossa vida. Eu abençoo a tua filha, abençoo o futuro da tua filha. As portas se abrirão, porque tu és uma abençoada do Senhor. Nós oramos assim, junto com a igreja, no nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Amém? Eu vou orar agora. Ainda falta oração para o ofertório. Obrigado, Senhor, pela oferta, pelos dízimos lançados no gasofilaço, por teus filhos que têm sido fiel a essa obra, sabedor que toda a oferta e dízimo colabora para que essa igreja continue de porta aberta a fim de pregar a palavra, não só pregar a palavra, mas desenvolver vidas ministeriais aqui nesse lugar. Graças a Deus, durante todo esse tempo, assim tem sido aqui nesse lugar. Homens e mulheres, jovens, têm se desenvolvido nos seus ministérios através desse ministério. Então nós abençoamos todo dizimista e todo ofertante. Leva-nos guardado por ti, livrando de todo mal. Com o amor de Deus, com a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja que vai prosseguir na sua caminhada, diga glórias a Deus, diga aleluia, e aplauda o Senhor Jesus. E Ele, toda honra, toda glória e todo louvor. Deus abençoe, graça e paz. Então já fala aí a ele, viu? Já faz o gesto certinho. Glória a Deus, Deus abençoe.